O que é um contrato de alma? Pois bem, quando nós encarnamos, a gente faz um contrato pré-encarnatório, onde esse contrato ele traz algumas coisas estipuladas, que são que são as coisas que nós vamos, digamos assim, mais que vão ficar mais afloradas durante a encarnação atual. Então, isso é pré-estabelecido, é um acordo pré-encarnatório que nós vamos ter aliado nisso a nossa missão, as coisas que nós viemos experienciar aqui, também coisas que viemos amadurecer, que a gente vem a gente já vivenciou isso em outras oportunidades, porém elas não foram tão satisfatórias, então a gente faz esse caminhar novamente para ir amadurecendo um pouco mais isso, trazendo consciência, trazendo luz para o que muitas vezes nós chamamos até de sombras nossas. Então isso tudo faz parte dos nossos contratos pré-encarnatórios. Mas existem outros contratos, outras coisas que a gente carrega junto, de outra forma. E quando a gente vai falar desses contratos, a gente vai ter algumas coisas que vêm, vamos dizer, regular, que vêm moldar esses contratos, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Hoje eu queria dar mais ênfase para essas partes positivas, para os contratos positivos. Eu vou falar dos negativos também, mas dando ênfase nesses. Então, a gente ouve também, muitas pessoas buscam atendimentos, fazem coisas, a gente ouve muito a palavra chip, a palavra implante. Né? Eu acho que todo mundo que está aqui, talvez quase todos, já ouviram falar sobre implantes, sobre chips etéricos. A gente está falando aqui de corpos sutis, tá? Não é corpo físico, que fique bem claro isso para a gente ter um entendimento um pouco melhor. Então, o que acontece? Vão ter determinadas situações que você acordou, que você fez esses contratos, e esses contratos, eles acabam tendo que ter uma forma deles serem regulados. Como a gente está com a consciência oculta, né? Nós trazemos muito pouco da consciência nessa encarnação, são esses dispositivos que vão fazer esse trabalho de, vamos dizer assim, ir nos lembrando ao longo da encarnação o que nós realmente acordamos, o que nós precisamos jogar a nossa atenção aqui. Então você vai vivendo a vida, você vai tendo as suas experiências, as suas coisas, e volta e meia, esses dispositivos, eles vão começar a ativar algumas coisas para você. Então, primeiramente, para a gente entender, nós viemos com contratos, tá? Com contratos para a encarnação atual. Pois bem, vou tentar explicar um pouco desses chips, tá? Eu não gosto muito dessa palavra chip, mas ela é bastante usada. Etericamente, se tem conhecimento de 3 tipos desses implantes, desses dispositivos, que são os orgânicos, também nós temos os semimetálicos e os metálicos. Esses dispositivos, eles são colocados, para a gente entrar primeiro falando dos contratos, acordos positivos. Tá? Então, eles são colocados em algumas regiões específicas do seu corpo sutil. Esses dispositivos também são etéricos, onde eles vão ativar algumas coisas, alguns gatilhos mentais, tanto no seu sistema consciente quanto inconsciente. De que forma? Da forma que você vai sendo conduzido durante a sua encarnação para determinados momentos, determinadas situações, determinadas lembranças, mesmo que essas lembranças elas não fiquem totalmente conscientes, mas esses dispositivos eles fazem isso. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês de como isso se operaria na prática, tá?
Vamos supor que uma pessoa, ela encarne e ela tenha propósitos dentro da espiritualidade. Então, em algum determinado momento, vai ter que aflorar nela a comunicação interdimensional, ou seja, a comunicação com o mundo espiritual. Então, às vezes, são colocados alguns dispositivos, aqui a gente está falando de dispositivos da luz, e esses dispositivos eles vão fazer algumas conexões, às vezes com o canal auditivo, às vezes com o canal ocular, às vezes com algumas glândulas, como pineal, como hipófise, como labirinto. Então, dessa forma, esses dispositivos, quando entram em atividade, eles vão trazendo algumas circunstâncias para serem ativadas. Às vezes, algumas memórias começam a ser ativadas e parte de consciência delas vem. Então, você está lá, por exemplo, vivendo a sua vida e daqui a pouco isso acaba trazendo um pouco de consciência para isso e você vai vagarosamente sendo encaminhado para algum, como é que eu posso dizer, alguma atividade, algum interesse novo na sua vida. Tá? Você vai fazendo essa movimentação guiado também, intuído por esses dispositivos. Então, quando se fala, tem muito mito nessa questão de chip, implante e tudo mais, só que muitas vezes esses dispositivos eles vão te auxiliar. A gente tem esse costume de dar muita ênfase para dispositivos negativos. Só que muitas não, todos nós temos esses dispositivos de forma positiva, que eles vão auxiliar nessa guiança dentro da missão. Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, qual que é a minha missão? Eu gostaria de saber a minha missão. E com quase toda certeza, eu poderia afirmar que a primeira missão que nós temos sempre ela é dentro das nossas famílias, dentro da família. Quando a gente olha para o lado, a primeira missão que você é colocado é dentro da família. E esses dispositivos, esses contratos, eles com certeza têm validação dentro da sua família. O que acontece? Quando você entra em determinada família, foi você que escolheu os pais, porque você saberia que eles teriam o melhor a oferecer para você. Tudo que a sua alma precisasse experienciar, tudo que a sua alma precisasse viver, aquela família comporta, aqueles pais comportam. Então, você escolheu. E dentro disso são entrelaçados alguns acordos, alguns contratos pré-encarnatórios que você vai ser guiado através desses dispositivos e tudo mais a estar nas situações que precisam ser harmonizadas, que precisam ser experienciadas, enfim, uma série de situações diferentes. Depois, quando você começa a sair desse âmbito familiar e vai começando a fazer uma análise da sua própria vida, do seu caminhar individual, alguns outros dispositivos vão se ativando também, porque você não, quando você é criança, quando você vai entrando para a adolescência, não precisa que isso aí nada esteja em atividade plena, vamos chamar assim. Então, quando você vai começando a entrar na adolescência e vai indo adiante, esses dispositivos, eles começam a ter uma atividade maior e eles começam a guiar você para coisas de interesse, como às vezes algum talento, alguma profissão, alguma coisa que você se interesse mais, que você começa a buscar, um caminhar, alguma coisa que te leva, né, para determinadas situações. Então, a gente entende que muitas vezes, apesar de muitas situações elas serem até pesadas, ou elas terem, vamos dizer, uma experiência que exige um pouco mais de ancoramento energético, que exige um pouco mais de esforço nosso para tocarmos essa situação, para encararmos ela e sairmos dela de uma forma harmoniosa,
essas situações geralmente são as que estão no acordo, as que estão nesse contrato. Então, tudo isso vem validado por você mesmo. Você mesmo escolheu, junto com a sua egrégora, o que seria melhor dentro dessas tarefas. Então, entrando nessa primeira parte, para a gente explicar que existem todos esses acordos positivos, eles são monitorados pela sua egrégora, pelos seus guias, pelos seus mentores. E aqui entra um outro ponto que eu gostaria de dividir um pouco com vocês. Essa parte de mentores, eles estão fazendo exatamente como a palavra diz, uma mentoria, estão auxiliando você nesse caminhar, estão acompanhando os seus passos. Porém, aqui existe ainda uma coisa que talvez seja um pouco do nosso próprio ego, um pouco da nossa própria percepção das coisas, que a gente sempre escuta aquela coisa assim, o meu mentor, o meu guia espiritual. E só que isso vai mudando bastante conforme o andar da nossa vida. Por quê? Vou tentar dar exemplos para a gente entender melhor um pouco isso. Você imagine que você está num estágio da sua vida que você está desenvolvendo determinadas atividades, que você está fazendo algumas tarefas, e naquele momento, tais mentores, tal equipe, ela consiga te auxiliar melhor, ela consiga amparar, acompanhar você, porque você está fazendo aquele caminhar naquela atividade. Daqui a pouco você começa a mudar um pouco isso, você começa a ir para outros caminhos, tudo isso vem lá desses contratos, vem das coisas que você escolheu. E naquele momento, talvez fique melhor outros mentores que têm outras experiências deles virem acompanhar você. Então, essas equipes, elas estão sempre em troca. Dentro da espiritualidade, nada é estático, tudo é dinâmico. Você sobe, você evolui, trocam essas equipes também, e isso tudo vai acontecendo, isso tudo vai tendo, vamos dizer, um amparo maior, um amparo de egrégoras de luz maior. Então, isso vai trocando. Então, existem muitos mentores, como a gente gosta de chamar, que eles fazem essa mentoria para várias pessoas. Quando alguém diz assim, os meus trabalhos, eles são ancorados pelas egrégoras de pena branca, dando esse exemplo. Isso quer dizer que você também está com mentores, com guias, que pertencem a essas egrégoras de pena branca. O que não quer dizer que outras pessoas vão ter os mesmos mentores que você. E aqui cabe um outro ponto. Os mentores, esses guias que vão nos auxiliando nesse caminhar, eles não estão ali a serviço nosso. Quando eu digo a serviço, é assim, esperando ordens nossas ou esperando coisas nossas. Não, eles estão dando uma orientação. E de que forma? Eles dão essa orientação conforme a necessidade. Então, assim, eles não são, vamos dizer, empregados nossos, que estão a nosso dispor ali. Não é bem isso. Eles estão fazendo, sim, um amparo para que o nosso caminhar ele seja mais suave, mais tranquilo e também, principalmente, nas partes mais difíceis, onde a gente possa ter uma luz que venha deles para transitar nesse caminho, para a gente poder fazer esse caminhar. Então, por isso que guias, mentores acompanham esses contratos. Eles estão sempre seguindo as leis universais. Então, assim, você tem isso tudo pré-determinado e eles vêm para auxiliar você que isso seja seguido, cumprido, certo? Tem algumas outras coisas que vão acontecendo junto. Eu estou mais ou menos acompanhando aqui os comentários e o que acontece? A gente tem a mesma coisa que vem ainda, digamos assim, de forma negativa. Tá? O que seria essa forma negativa? Em alguns momentos, nessas vidas pregressas, e aqui a gente pode colocar até não muitas para trás, 1, 2, 3, 4 encarnações para trás da atual que a gente está, a gente deve ter esse entendimento que nós tínhamos menos consciência do que temos hoje. Cada uma que você anda para trás, você entende que tem menos.
E às vezes, dependendo das circunstâncias, do que você vivenciou, das revoltas que tinha, dos apegos, tudo aquilo que você carregou durante determinada experiência, ela causa algumas coisas. E às vezes, naquela ânsia da gente querer ter melhores respostas, ter melhores facilidades, maiores facilidades no nosso caminhar e tudo mais, a gente acaba fazendo alguns acordos negativos para a gente. E o que seriam esses acordos, esses contratos negativos? Vou tentar dar um exemplo aqui que talvez fique mais fácil. Tá? Você imagine que em determinada vida, alguém ou cometeu suicídio, ou causou mal a outras pessoas, matou algum ser, fez coisas desse tipo. Quando desencarna, muitas vezes passa por aquele período de reflexão da alma, onde a alma vai para as zonas umbralinas e sofre, e tem uma série de coisas. E numa ilusão de que isso termine, ou de que isso seja facilitado, alguns seres, digamos assim, de menos luz, eles oferecem coisas, eles oferecem facilidades, oportunidades ilusórias. E nós, quando estamos nessa fase, nós também estamos em desespero, nós também estamos com uma série de coisas, e muitas vezes a gente acaba aceitando determinados acordos, sempre nessa ilusão de achar que será mais fácil, que será... E isso também é permitido, digamos, pelas egrégoras superiores, porque não deixa de ser um aprendizado também. Desculpa, pessoal, estou com a garganta um pouco arranhada. Não deixa de ser um aprendizado também. Então, o que acontece? Às vezes a gente vem para algumas encarnações trazendo ainda acordos, contratos de 1, 2, 3 encarnações para trás, porque tem acordos, tem contratos que eles perduram durante encarnações. E aqui a gente nem vai entrar ainda nos processos de quando a gente participa de magias, feitiçarias e demais nessas vidas pregressas, e esse laço todo energético, tá? A gente está falando de laço energético, ele ainda vem junto. Ou seja, você está vivendo e existem esses laços ainda interligando você com aquelas situações, com aquelas energias, com aquelas memórias lá de trás. Da mesma forma que os contratos positivos, que os acordos, os implantes positivos, para regular um contrato, um acordo, alguma coisa, esses seres também dispõem da mesma tecnologia, dos mesmos dispositivos para fazer essas regulagens. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai vir encarnado com alguns acordos. E esses acordos, o que eu queria deixar bem claro aqui para vocês, tá? É que se faz muito sensacionalismo nisso, tá? Isso é uma coisa bem comum. Não é nenhum bicho de 7 cabeças para alguém sair apavorado, não, porque eu tenho um acordo, porque eu tenho alguma coisa. Isso é comum, pessoal, isso é comum. Eu trabalho aqui com apometria, a gente encontra isso seguido, tá? É muito mais comum do que se imagina. O que eu quero trazer para vocês é que, com tudo isso, a gente andando na transição, a gente entrando nesse momento que a gente está agora, esses acordos eles estão podendo ser desfeitos com uma facilidade incrível. Basta você atingir uma frequência compatível que ele pode ser desfeito para você sem nenhum prejuízo, tá bem? E o que acontece? Eu trabalho com apometria, na apometria a gente consegue seguido fazer isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não necessita você fazer uma técnica. É aquela coisa, quando você atinge um nível consciencial, um nível de energia, ele mesmo é desfeito. Existem equipes fazendo isso. O que você consegue, às vezes, numa técnica, num atendimento, em alguma coisa, é uma facilitação disso. Mas o que eu quero deixar bem claro é que não há a condição, a necessidade de que só isso faz isso.
tá bem? Existe todo um planejamento e todo um apoio espiritual para isso também. Então, assim, quando a gente vem para cá, a gente vem entrelaçado também com essas situações negativas. E a grande notícia é que sempre está nas nossas mãos a gente se desvencilhar disso, a gente fazer. Estava comentando numa live na terça-feira sobre karma. As pessoas estavam perguntando se a gente fica entrando em karmas o tempo todo. E aí eu até comentei nessa oportunidade que nós fomos criados nesse sistema, esse sistema até de certa forma opressor aqui da 3D, do planeta Terra, onde nós somos colocados a sempre observar o lado negativo, tá? Sempre dar mais atenção para o lado negativo. Da mesma forma que eu comentei, a gente tem contratos positivos, contratos negativos. Se eu falar para vocês, todos vocês têm acordos, contratos positivos, vocês pegam essa informação. No momento que eu falo dos negativos, todo mundo joga atenção lá, quer saber sobre eles. Entende? Porque é natural, nós somos treinados, digamos assim, desde o princípio, a sempre dar mais ênfase nas coisas negativas. Quando a gente fala em karma, todo mundo também já abre o olho desse tamanho, pensando assim, eu tenho meus karmas, eu tenho minhas coisas, e como é que eu vou sair disso? Quando que eu vou fazer essa saída desses karmas? Pois bem, aí a gente tem que usar um pouco de raciocínio. Eu já respondo essa pergunta da Gisele, que eu coloquei aqui na tela. O que acontece? Ir para a transição, por isso que eu quero que vocês raciocinem junto comigo. É importante quando a gente vai estudar, buscar essas coisas, a gente raciocinar sobre, tá? O que acontece? Quando a gente fala em karma, tá? São situações que elas geram uma energia de algum efeito, né? Toda ação tem uma causa e um efeito. Então, você fez uma coisa ou para você ou para alguém, e isso gerou um karma, uma energia contrária. Então, você pensa assim, eu vou ficar eternamente nesses karmas. Só que o que ninguém fala, ninguém traz, é que você tem vários dharmas também. E nós estamos indo para um mundo de regeneração, nós estamos no ápice da transição. Então, vamos dizer, esses karmas, eles vão ser colocados numa balança com os dharmas. Se nós fôssemos seres perfeitos, nós seríamos mestres, nós não estaríamos encarnados aqui. Então, dentro do andar da sua vida, você vai ter, digamos, vamos chamar com essa palavra, alguns karmas, mas você vai ter uma série de dharmas, isso vai ser colocado numa balança. E é isso que vai definir se a sua energia ela está pronta para você ascensionar, para você fazer essa transição. Então, não tem por que nós ficarmos dando toda essa ênfase para karmas, quando a gente deveria focar nos dharmas, no que a gente pode fazer de positivo para subir o nosso gradiente, o nosso quociente. Automaticamente, você faz uma conta bem simples. Se você tem 10 dharmas, com, vamos dizer, uma escala energética, e tem 3 karmas, você fica com um saldo de 7, certo? Então, é mais ou menos assim. Por isso que a gente deve se posicionar nesse momento, aonde nós queremos estar, o que nós queremos fazer. Nós queremos ir para a nova terra, nós queremos ascensionar, então o foco é nisso, no que você pode fazer de positivo. E quando a gente vai verificar aí nas redes sociais, na internet, o foco é muito grande em coisas problemáticas que nós temos. Se dá muito pouca ênfase nas coisas boas, tá? Tem uma pergunta ali, contrato e implante vêm juntos? Sim, porque o implante ele regula o contrato, certo? Respondendo a pergunta da Gisele aqui, a oração de Arcanjo Miguel de 21 dias ajuda? Ajuda. Só que o que acontece? Tá, pessoal? Você pode fazer 20, 30 orações. Essa oração está sendo feita por palavras soltas? Ou ela está sendo feita porque você está colocando
um quociente energético? Porque eu posso fazer a oração de 21 dias, ficar aqui fazendo essa oração de Arcanjo Miguel. Se as minhas atitudes eu faço à noite, no outro dia elas não forem condizentes, essa oração não serviu de nada. Então, é isso que é a análise interna. A análise interna é a gente olhar para a nossa transição, é a gente olhar o que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer, o que nós podemos nos melhorar. Então, muitas vezes eu fico até chato, né? Falando as mesmas coisas, que você não precisa assistir todas as lives, ter todos os conhecimentos e buscar todas as informações, se essas informações elas não forem colocadas em prática no seu ser, se elas não vierem trazer o crescimento para você, aí de nada adianta. Você tem conhecimento, mas não serviu para você integrar isso no seu ser, para você usar isso a seu favor. Então, se eu pegar agora várias pessoas que estão assistindo aqui a live e perguntar quais são os karmas que você tem, quais são os contratos que você tem, negativos. Talvez muita gente se assuste com isso, porque, como eu disse, a gente é treinado, a gente é doutrinado desde muito tempo a focar nisso, a focar no medo, a focar que nós vamos pagar, sofrer. Mas e quantas coisas positivas você tem que se sobrepõem por essas? Então, eu acho que a hora agora é da gente focar no positivo. Esses contratos, alguém perguntou como que se livra desses contratos. Eles se livram quando você sobe, quando você se expande, quando você tem uma consciência alargada, quando você tem uma capacidade energética, a gente fala de quociente energético, uma capacidade que você tem de absorver energia e de deixar ela ali, e depois de transmutar ou de espalhar ela, porque cada um vai ter capacidade energética. Quando você dá um passe, quando você faz um reiki, quando você faz qualquer coisa, você vai usar essa capacidade. A gente gosta muito de números, de medidas, de mensurar tudo. Então, vamos dizer, eu estou aplicando um reiki, alguma coisa, eu tenho essa capacidade energética. Conforme eu expando a consciência, expando o ser, vou me livrando dessas amarras, vou me livrando também de hologramas, de tudo isso que a gente vem conversando, essa sua capacidade, ela aumenta. E ela aumenta. Daqui a pouco você está moldando uma energia desse tamanho. Só que isso, pouca gente fala, ninguém vem falar para você da sua capacidade. Geralmente eles querem que você foque no que é ruim, no que ainda te assombra, no que ainda te traz medo. Se fala muito nessa coisa de despertos e se confunde. Existem modus operantes que, vamos dizer, seres que não querem que você mergulhe para dentro de você mesmo, eles usam. Vou dar um exemplo. Eles fazem você ficar andando, pesquisando, buscando coisas, e essas coisas elas nada mais são do que distração. Você se distrai, quando na verdade você deveria estar mergulhando para dentro de você mesmo. Quando você mergulha para dentro de si mesmo, aí o seu crescimento ninguém segura. Você vai. O que é um acordo que você fez lá em 13 encarnações para trás? Ele não é nada, ele vai sumir. Só que, às vezes, a gente vai navegando por vídeos, por redes, por tudo mais, e a gente acaba caindo em distrações. Distrações onde você quer entender coisas externas. E até que ponto essas coisas externas, elas realmente vão estar influenciando você? Tá? Esses dias eu até compartilhei um vídeo, que era um áudio, na verdade, do Vital Frosin. Confesso que eu não assisti nenhuma live onde falava daquela situação que o Vital estava explicando do tubo de luz. Mas o questionamento que eu me fiz, ele era o seguinte:
nós mal estamos sabendo lidar com as nossas situações aqui, no momento atual, na encarnação. Só que nós vamos recebendo instruções do que nós devemos fazer quando desencarnarmos. E aí, às vezes, eu me questiono, por que viria uma informação para depois, se o importante é o agora, é o aqui, não lá na frente. Ou dicas, ou conhecimentos. É muito importante, pessoal, só quero deixar isso claro, é muito importante a gente buscar conhecimento. Sim, saber sobre outras raças, saber sobre outros planetas, outras origens, tudo mais. Só que de nada adianta você saber essas coisas se isso não trazer um crescimento interno seu. Como que você usa aquilo? Muitas pessoas descobrem, minha origem é tal. E o que eu faço com isso agora? Quais são as qualidades, por exemplo, de um pleiadiano? Como eu vou usar isso ao meu favor? O que os pleiadianos fazem de bom? Quais são suas habilidades? Saber que eles são loiros? Que eles são assim, assados? Isso, quando você faz uma análise, não traz nenhum crescimento para você. Agora, quando você pega, por exemplo, que um pleiadiano, ele sabe manipular energia com um cristal, e você pega essa informação para você, isso pode te auxiliar a fazer o mesmo, a trazer um crescimento. Então, o foco da gente deve ser mergulhar na gente. A gente tem os nossos contratos de alma, a gente tem as nossas coisas, só que muitas vezes nós desviamos o nosso olhar dessas coisas que talvez sejam mais importantes nesse momento. E isso também é um aprendizado, nada é em vão do que a gente está fazendo aqui. Muitas vezes você vai ficar andando em círculos, buscando esse despertar, buscando essas coisas, até que daqui a pouco isso dá um clique e você simplesmente vai